Olá pessoal, eu me chamo Simone Sá, sou coach cristã, sejam bem-vindos ao meu canal. Quer saber de uma coisa? Eu não vou falar mais nada, tá fazendo de bobo comigo. É óbvio que tá me entendendo, tô cansada de falar, quantos anos eu tô falando e essa pessoa parece que tá fazendo de boba comigo. Eu não vou falar mais nada não, tá? A partir de agora eu vou fechar a cara, vou ficar muda e ele vai ver comigo. Pessoal, vocês já viram pessoas terem esse tipo de atitude? Fazer esse tipo de comentário? É muito comum. Isso é porque a comunicação está totalmente errada. E é sobre isso que nós vamos falar. Nos próximos vídeos eu quero falar sobre 5 ações que nós precisamos de ter para desenvolver uma boa comunicação. Você tem se comunicado bem? Eu não sei se você sabia, mas um dos maiores problemas da humanidade é por falta de comunicação ou comunicação errada. Comunicar é quando você fala, torna público, comum a sua ideia. Mas a comunicação só existe quando o outro entende o que você está falando. Muitas vezes você pode falar e o outro não te entender, então você não se comunicou. Nós vamos falar hoje então sobre 2 ações, 2 atitudes que a gente precisa ter. A primeira é sobre falar. Muitas pessoas, elas preferem ficar em silêncio diante de um problema. A atitude de se calar, ela é nobre. Muitas vezes é muito importante nós nos calarmos. Quando a pessoa está extremamente nervosa, quando aquele assunto no momento não pode ser tratado porque tem outras pessoas próximas. Então a gente tem que ter um pouco de discernimento do momento que eu estou vivendo. O silêncio é importante, ele é uma arma muito boa, mas ele pode ser usado contra você se ele for usado na hora errada, se ele for feito na hora errada. Então quando você tiver que conversar com alguém que resolveu um problema, se você puder, não fique em silêncio, não se omita, você precisa falar. Você precisa saber se posicionar e expressar a sua ideia. Tem pessoas que às vezes a gente está conversando e a gente pergunta, né? Mas olha, esse problema que você está relatando, você já conversou com o seu filho, com o seu marido, no trabalho sobre isso? É óbvio, eu já falei, é óbvio que a pessoa entendeu. Olha, o óbvio não existe. Aquilo que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Você lembra que eu falei que a comunicação é o que o outro entende do que você falou? Talvez a forma como você está falando não está sendo clara para que a pessoa te entenda. Então é importante nós sabermos falar para que o outro possa nos ouvir. Falar na linguagem do outro, do jeito que o outro vai nos compreender. Isso é importante para evitar muitos problemas. Então o silêncio, ele não deve ser feito na hora errada. Fique em silêncio quando for necessário. Mas para resolver problemas, principalmente no casamento, com filhos, no trabalho, se você precisa de conversar, olha, você vai resolver grandes situações. Você vai conseguir eliminar muitos problemas na sua vida quando você sabe ter uma boa comunicação. Então falar no momento certo é o primeiro ponto. E a segunda ação que eu quero falar é sobre você saber ouvir. Saber ouvir é mais importante do que saber falar. Quando você para ouvir a pessoa, você está tendo a oportunidade de prestar atenção naquilo que ele está te falando, no tom de voz, nas expressões. Isso significa que você tem que ouvir não só por ouvir, porque as pessoas podem estar falando conosco e a gente fica, tá, depois, o que você falou? O que foi mesmo? Isso não é ouvir. Ouvir é simplesmente você parar e deixar a pessoa falar e você ficar só escutando. Você, quando vai ouvir alguém, você precisa realmente se concentrar naquilo que a pessoa está falando com você. Talvez a sua comunicação esteja tendo dificuldades porque você não está sabendo ouvir. Então você precisa ouvir na essência. Mas como a gente faz isso? É quando você realmente se desprende do que você está fazendo naquele momento e você vai ouvir aquela pessoa. Não é só você que tem que falar. O outro também precisa falar, precisa se posicionar. Eu tenho uma família que fala demais, todo mundo gosta de falar muito. E quando a gente está reunidos, é uma bagunça que todo mundo fala no mesmo tempo. E eu tenho tentado trabalhar isso com eles. Eu brinco às vezes na hora do almoço, gente, peraí, vamos ouvir na essência. Deixa o outro falar, porque nós precisamos aprender a ouvir as pessoas, a parar um pouquinho, às vezes é 2, 3 minutos. Nós vamos parar, vamos olhar para a pessoa e pode falar, o que você quer me dizer? Então, pessoal, olha, que a gente possa falar, que a gente possa expressar para as pessoas aquilo que a gente está sentindo, porque o óbvio para mim não é óbvio para o outro. Eu só vou estar me comunicando de verdade quando a pessoa com quem eu falar estiver me entendendo. O silêncio é uma arma maravilhosa, mas no momento certo. Se ele for usado toda hora, na hora errada, ele vai se voltar contra você. Pessoal, ninguém tem bola de cristal.
Se o seu marido fez alguma coisa, seu filho, o seu colega de trabalho que você não gostou, se você simplesmente fechar a cara para ele e achar que ele tem a obrigação de saber por que você está com raiva dele, é perda de tempo sua, ou bobeira sua. É muito melhor você chamar aquela pessoa, muito mais produtivo, mais inteligente, e falar, olha, você agiu dessa forma, eu não gostei. E a pessoa vai justificar para você, e você vai ouvir por que ele agiu daquela forma. Nós estamos terminando. No próximo vídeo eu vou falar de mais 2 ações que nós vamos ter para continuar e aperfeiçoar a nossa comunicação. Se você gostou desse vídeo, que você possa curtir, que você possa compartilhar com outras pessoas, que você possa também se inscrever aqui no meu canal. É um prazer ter você conosco. Que Deus possa nos abençoar, abençoar a nossa comunicação. Até a próxima.